alguns tópicos da vida de José e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Diante daquilo que a gente vai ouvir daqui da vida de José. José era um jovem que aos 17 anos ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos invejavam José, né? Por quê? Porque Jacó, o pai de José, ele tratava José diferenciado dos outros irmãos. Porque José era o filho da velhice de Jacó. Então Jacó já tinha tido 10 filhos. José foi o 11º filho. E além de ser o 11º filho de Jacó, Jacó já estava velho e a sua esposa era estéril. Raquel, a mãe de José, ela não podia ter filho. Então José era fruto de um milagre, né? O primeiro filho da mulher de Raquel, da mulher de Jacó, e o filho da velhice. Então Jacó tratava José diferenciado, deu para ele uma túnica colorida e coisa que não fez com os outros irmãos, né? Fez isso só com José. E os irmãos de José tinham raiva de José por causa disso. A Bíblia não diz, mas José e todos os outros filhos de Jacó foram educados e ensinados debaixo do ensino da palavra de Deus, né? Jacó com certeza falou do Deus que ele acreditava, que era o Deus do pai dele, né? Que é o Deus de Abraão, de Isaac, né? Isaac era o pai de Jacó. Então com certeza ele falou do Deus que ele acreditava, e José guardava isso no seu coração. Bom, você e eu somos frutos do milagre de Deus, né? Por nós estarmos aqui, por o Senhor ter nos resgatado das trevas e ter nos trazido para a luz, isso foi um milagre que Deus fez nas nossas vidas. Foi o maior milagre que Deus fez nas nossas vidas, né? O maior de todos foi nos ter resgatado, foi ter nos tirado do mundo e ter nos trazido para a presença de Deus. E José, a Bíblia diz que ele era um jovem de boa aparência, bonito, né? Mas ele não se achava melhor do que os irmãos, porque o seu pai tratava ele melhor do que os irmãos, porque o seu pai tinha dado para ele uma túnica e praticamente talvez o mimasse mais do que os outros irmãos, por causa que ele era o filho da sua velhice. Mas José não via isso como forma de afrontar os irmãos. Não, ele simplesmente obedecia ao pai e acatava as suas ordens. Eu quero falar um pouco sobre humildade. José também tinha um alicerce, que é o que eu falei, o ensino da palavra de Deus. Aquilo que o pai ensinava, ele guardava na sua vida, no seu coração. E aí eu pergunto para você, você tem um alicerce? Qual tem sido o alicerce na vida de vocês? Em que vocês têm alicerçado a sua vida? Eu costumo falar que nós somos aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, né? Nós somos isso, que nós vemos, aquilo que nós pensamos. Nós somos isso. Então, se você vê, se você ouve a palavra de Deus, você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Se você só tem olhos para ver as séries de TV dos dias de hoje, a programação da TV, as novelas da TV, a internet que oferece muitas outras coisas sem edificação, você vai ser um jovem cheio das imundícias desse mundo, totalmente contaminado. Se o seu alicerce é a palavra de Deus, se o seu alicerce são as coisas de Deus, você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se o seu alicerce é a comida deste mundo, você vai viver passando sempre mal, porque as comidas deste mundo sempre nos fazem mal. Eu estou falando das coisas, né? Das coisas deste mundo que nos contaminam. Então José tinha um alicerce sólido daquilo que o seu pai lhe ensinava. Então nós precisamos firmar um alicerce. É que nem Jesus falou: aquele que firma sua casa sobre a rocha,
Vem os ventos, vem as tempestades, vem a chuva combate sobre aquela casa, mas aquela casa não cai porque aquela casa está alicerçada na rocha, que é Jesus. Então nós precisamos alicerçar a nossa vida em Cristo Jesus para que a nossa vida tenha um alicerce sólido, para que a gente não venha a cair. Bom, José tratava seus irmãos com amor, mesmo sendo desprezado pelos seus irmãos. Ele não revidava, ele amava os irmãos. A Bíblia não diz que ele buscava revidar aquilo que os irmãos faziam com ele, mas diz que ele tratava com amor. Não tinha maldade contra os irmãos, por isso lhe contou os seus sonhos. Olha só, se José tivesse maldade, ele não contava o sonho que teve dos irmãos. Mas quando ele sonhou, ele foi lá com toda a humildade, contou, não teve medo do que os irmãos poderiam fazer com ele, foi lá e contou para os irmãos aquilo que ele tinha sonhado. José não viu os irmãos como inimigos, ele via os irmãos como irmãos. Os irmãos dele que viam ele como inimigo, né? Ele que era mal visto pelos irmãos, mas ele não via os irmãos assim. Bom, a humildade de um cristão. Um cristão deve ser sempre de paz, deve ser sempre pacífico. Quando nos fazem mal, a Bíblia nos manda a gente fazer o bem àquela pessoa. O que você faz quando pisa no seu calo, quando fazem mal para você? Qual é a sua atitude? Você quer revidar do mesmo jeito? Jesus nos ensinou que quando baterem na tua face direita, oferece a esquerda. Você é explosivo quando você não conhecia Cristo, você queria revidar da mesma forma que fazia contigo? Aquilo era a identidade do passado. Agora a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então você hoje é nova criatura. Você hoje tem que aprender a perdoar. Alguém te fez mal? Você vai lá e perdoa. O próprio Jesus falou que quando seu irmão te fizer algo, se você vier ao altar trazer a sua oferta, Jesus não está falando de você trazer o seu dinheiro, mas Jesus está falando, quando você vier prestar o seu culto a Deus, e você lembrar que seu irmão tem algo contra você, não é nem você contra ele, é ele contra você. Você vai lá, pede perdão a seu irmão. Você nem fez nada para ele fez para você, mas você vai lá, pede perdão para ele, reconcilia com o teu irmão. Então, irmão Moisés, essa questão da outra face, as pessoas elas costumam entender que, tipo assim, se alguém bater no seu rosto, você dá a outra face para que ele bata também, né? Mas o que Cristo está falando aqui é a nossa atitude em frente a uma ofensa, né? A algo que alguém fez para nós. E a atitude natural que a gente tem é revidar, né? Ficar mal, ficar de bico fechado, virar a cara, na verdade, mas não. Esse exemplo que o irmão deu, de pedir perdão ao outro, se ele tem alguma coisa contra mim, é essa atitude que eu tenho que ter, né? De procurar a paz, de procurar resolver as coisas, de procurar ser pacífico. Se alguém me ofendeu, eu não vou piorar as coisas, eu vou procurar consertar, eu vou ser pacífico, eu vou ser pacificador, em vez de ir lá e revidar, né? Ir lá e bater no rosto dele também. Isso mesmo, que nem ele está falando aqui, se o teu irmão te fizer o mal, você tem que perdoar, porque o próprio Jesus concluiu que se você não perdoar o seu irmão e você vir prestar o seu culto a Deus, ou seja, vir entregar a sua oferta ao Senhor, o Senhor não vai receber a sua oferta. É justamente isso que ele falou. Eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso não devolver na mesma moeda aquilo que fazem comigo, mas ter um coração perdoador. Então José, ele era humilde, ele nos ensina isso, né, a ser humilde. E o próprio Jesus nos ensina que nós devemos, para prestar o nosso culto a Ele, nós devemos primeiro
se reconciliar com o nosso irmão, perdoar o nosso irmão. Bom, falar também um pouco sobre obediência. José era obediente aos seus pais. E aí eu pergunto, você é obediente aos seus pais? Você obedece? Você ouve seus pais? Né? José, ele ouvia Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó chamava José, José dizia, eis-me aqui. Hoje nós sabemos que a maioria dos jovens, ou seja, em quase toda a sua totalidade, que não servem a Deus, eles não ouvem os seus pais. Inclusive os jovens morrem muitos jovens, por causa da desobediência, de não ouvir os pais. Então, eles acabam entrando por um caminho de desobediência e acabam caindo no abismo, e o abismo acaba ceifando a vida desses jovens. Mas nós, como servos de Deus, o que a Bíblia nos manda? Obedecer aos nossos pais, porque a Bíblia diz que esse é um mandamento com promessa. Então, para que se prolongue os seus dias na terra, a Bíblia diz, obedeça a seus pais. Então, nós temos que ouvir aos pais, né? E ser obediente a ele. E a palavra que a Bíblia usa não é nem obedecer assim totalmente, é a palavra honrar. Né? Honrar. O que é honrar os pais? Né? É muito além de obedecer.